Bom dia, pessoal. Todo mundo aí, sabadão de manhã, querendo aprender uma coisa nova, investimento, coisa boa. 5 minutinhos pro pessoal entrar, 11 horas a gente começa. Aqui. Vamos quase lá, pessoal entrando. E aí, da onde vocês são? Tem experiência com leilão? Quem quiser falar aí, mandar no comentário. Todo mundo novo aí no mercado. Legal, Jundiaí. É, é bem interessante. Hoje eu vou dar uma passar geral, introdução mesmo para vocês começarem nos leilões. A gente teve aqui até, acho que na semana passada, teve um casal que participou de eles participaram de um encontro igual esse nosso, de introdução. Na semana seguinte eles participaram do leilão e na outra voltaram nesse encontro para contar como foi. No fim eles acabaram não levando o imóvel, mas gostaram bastante da experiência, aprenderam um monte e até não falei mais com eles, mas eles já iam procurar mais uns dois, três para arrematar. Então a ideia aqui é passar bem os principais passos e fazer um negócio bem prático, né? A gente encontrar imóvel, ver como calcula a viabilidade, depois ver a documentação que a gente tem que analisar para participar de um leilão e entender que não é só a parte técnica, mais jurídica, mais de análise, mas sim a parte prática, né? A experiência de participar de um leilão é muito importante. E conforme você participa de um, dois, três, mesmo que não leve, vocês vão aprender bastante com a questão de mercado, a questão de concorrência, que o leilão ele não é uma venda comum, né? Ele não é igual a gente ir no encontrar um anúncio de imóvel, encontrar um anúncio de imóvel e comprar, né?
o leilão ele tem uma dinâmica onde aquele preço é o preço que começa a concorrência. Então, quanto mais a gente participa, e mais tipos de imóvel, e mais a gente estuda o mercado, tanto o imobiliário comum de venda de imóvel, na precificação, quanto o mercado de leilão. Como é o comportamento dos leilões na tua região? Qual é o comportamento dos leilões do tipo de imóvel que você está buscando, né? E aí você vai adaptando e encontrando outras oportunidades. Né? Falando, putz, apartamento aqui nesse bairro não funciona muito, ou a concorrência é alta, então talvez valha a pena para aproveitar o parcelamento da caixa, por exemplo, e alugar, mas como compra e venda, não. Então a gente tem que entender, cada um tem que entender a vocação dos imóveis que está buscando, né? Entender o mercado para sim ter resultado. Não adianta só saber se o imóvel vai ter dívida ou não, é, ou quais os riscos associados ao negócio. Isso é uma parte que sem dúvida é importante, mas depois de um tempo vocês vão ver que é basicamente um checklist que vai constar tem isso, é, o edital tem esses pontos, a matrícula está de tal maneira, tem processo, então são coisas que a gente avalia e é quase que preto no branco, né? Já a parte mercadológica e concorrência aí já é um outro assunto, né? Então, deixa eu começar aqui, eu até preparei uma apresentaçãozinha. Deixa eu abrir aqui. Compartilhar aqui. Então, preparei aqui o passo a passo para arrematar o primeiro imóvel, né? Eu acredito que todo mundo, ou a maioria que seja iniciante, às vezes tem alguém mais experiente e tal. Então, a gente vai dar a introdução da teoria aqui, uma noção básica. Aí a gente já vai para a prática mostrar e vai dar para entender bem como funciona os leilões e como você utilizar a nossa ferramenta que é o Bidmap com eficiência, né? Para você de fato ter resultado em leilão. Porque vocês vão ver aqui que o leilão ele não foi feito para a pessoa, vamos dizer assim, para o trabalhador comum, o cara que tem lá um negócio, e aí você putz, chega em casa e quer fazer um investimento melhor, quer pensar no teu futuro, quer diversificar seu investimento. Por quê? Porque vamos dizer assim, ele é uma atividade que exige várias áreas de conhecimento, né? Você tem que ter o conhecimento de um corretor, você tem que ter conhecimento imobiliário, você tem que saber o preço de mercado dos imóveis, então isso é importante que você uma seja bom nisso. Você tem que saber negociar e conversar, porque você vai ter que descobrir coisas, você vai ter que investigar, você vai ter que conversar com o ocupante, você vai ter que ter uma boa comunicação, né? Você tem que ter um conhecimento jurídico básico, então ele exige que você tenha um conhecimento básico. Que mais? Ele exige que você tenha tempo para procurar imóveis, para procurar esses imóveis. Ele exige um conhecimento de contabilidade para você entender os custos ali, como que é a tributação e tal. Então, o leilão, é um negócio que foi inventado, o modelo que ele ele foi feito de uma maneira, vamos dizer assim, para ser complicada, né? E o que a gente faz? O que a gente oferece? Com a nossa plataforma, com o Bidmap, eu vou até aproveitar aqui, mostrar aqui um pouquinho. Aqui a gente tem o quê? A gente já tem todas as informações de todos os leilões. Então, o que você gastaria horas procurando imóveis em diversos sites, olhando em junta comercial para ver se o leilão é verdadeiro, fugindo de golpe e tal. Aqui você tem tudo na mão, organizado.
Você tem calculadora, que vai calcular exatamente o teu custo, né? Quanto você vai lucrar, quanto você vai pagar de imposto, tudo que vem embutido no negócio. Você tem o checklist, aonde você vai ver exatamente os riscos do negócio. Então é só responder pergunta. Então é uma, assim, simples. Você vai pegar todo aquele conhecimento jurídico que o sistema criou para você de empecilho e vai resumir em pequenas perguntas simples de responder e de fácil acesso, fácil entendimento, né? E ainda depois você vai ter um resumo aqui com tudo que é importante sobre aquele imóvel, todos os pontos de atenção e tal. A gente tem também lista de leiloeiro para quem quiser, comunidade com advogado, leiloeiro, investidor, muita gente para tirar dúvida e para fazer um networking e arrematar em conjunto. Você tem informação de mercado, de todo o mercado de São Paulo, pelo menos, links úteis, conteúdo. Então você tem aqui todo o conteúdo também para você começar no mercado. Então, introdução, viabilidade, análise. Então, como preencher um checklist. Você vai ter tudo aqui, toda a informação. Imóveis caixa. Então, a gente tentou aqui pegar um negócio que não foi feito para o cara que quer melhorar de vida, quer ter um investimento melhor, quer fazer uma preparação de longo prazo, né? Ou quer ter uma renda paralela, uma profissão paralela, né? Que muita gente fica só no leilão mesmo. Então a gente quis fazer um negócio para ser viável e eficiente. Tanto é que a gente tem, depois se quiserem ver no Instagram, tem depoimento, por exemplo, de assessor. O cara mudou para o México, ele trabalha com outra coisa, tem outra profissão e ele faz assessoria em leilão para investidores. Então ele, com o Bidmap, ele conseguiu manter a eficiência para ter tudo isso, fazer à distância e manter o negócio rodando. Tem gente que uma moça até num encontro, uns 3 encontros atrás, falou que ela já era assinante, 6 horas para encontrar 8 imóveis por dia. Ela trabalhava com isso, tal, ficava o dia inteiro ali, né, trabalhando, buscando imóvel, analisando. Então, ela passou de 8 horas por dia, de 6 horas por dia, para 1 hora e meia, para encontrar 8 imóveis, separar e organizar. Então, a gente tem uma eficiência muito grande com isso aqui. Né? Mas vamos voltar para a apresentação, que eu só já estava falando aqui, dei uma empolgada. Vamos lá, então o passo a passo aqui. Primeiro vou me apresentar. Eu sou o André, sou de Londrina, Paraná, sou engenheiro, trabalhei 10 anos com engenharia industrial, então fiz petroquímica, plataforma, no fim estava trabalhando com submarino militar, a gente estava construindo alguns submarinos para o Brasil, né, para a Marinha, e aí eu resolvi largar tudo isso aqui e voltar para Londrina, que isso aqui era Rio de Janeiro, morei em Maceió, morei no Brasil inteiro, em diversas cidades trabalhando, construindo, sempre na construção de grandes obras, né? Então eu resolvi voltar para casa, voltar para Londrina, e aí falei, pô, o que eu vou fazer da vida aqui, né? Pensei em trabalhar com construção, vou construir casa e vender e tal, só que para mim, eu estava de saco cheio de mexer com obra, mexer com gente ali, mão de obra, atraso de fornecedor, choveu, aquela bagunça toda de obra. E falei, putz, mas o mercado imobiliário é muito bom. Que eu vou fazer aqui? E aí eu acabei me deparando com os leilões. E aí comecei a trabalhar com leilão de veículo, imóvel e tal. E percebi que faltava uma sistematização do trabalho, um padrão, coisas eficientes. E eu comecei com essa, vamos dizer assim, cabeça de engenheiro e tal, eu comecei a trabalhar de uma maneira muito eficiente e mostrar e compartilhar com colegas também que trabalham com leilão e tal, e acabei criando o Bidmap, que é a ferramenta que eu estava mostrando ali para vocês. Então aqui agora a gente vai passar
um pouquinho por que mexer com leilões, né? Por que trabalhar com leilões, os conceitos básicos dos leilões, falar um pouco dos mecanismos de segurança que os leilões oferecem, sobre oportunidades que hoje em dia vocês provavelmente já ouviram falar que o leilão está muito concorrido, e é verdade, realmente tem muita concorrência, só que tem muita concorrência para quem quer mais do mesmo, né? Óbvio, você tem um baita apartamento no Itaim ali em São Paulo, porra, vai ter concorrência, aí você vai ter que saber, vale a pena para você ou não, é isso que eu quero ou não, né? E aí a gente tem diversos mecanismos aqui para fugir da concorrência. E depois a gente já vai para a prática. Falar sobre. Falar não, né? Mostrar que a gente vai encontrar oportunidades juntos, analisar a viabilidade, ver como calcula quanto de lucro dá um imóvel financiado, um imóvel à vista, o que vale a pena, o que existe, quais os custos envolvidos. E depois a gente vai ali para a documentação. O que tem de documento, como que a gente analisa, o que a gente vai procurar ali, né? E por fim, eu vou falar aqui de um bônus da plataforma para vocês. E também é importante falar, no final eu vou disponibilizar. Opa, eu vou disponibilizar a gravação, vou disponibilizar esses slides para vocês terem aí facilidade depois. Se tiver alguma dúvida, quiser tirar é só me pedir aqui que daí eu disponibilizo. Então vamos lá, por que leilões, né? Os motivos principais que eu já tinha investido em outras coisas, né? Principalmente em bolsa, não muito, né? Mas já tinha dado umas zapeada por lá, não muito não, mas um bom tanto. E o que me decepcionava muito é a questão da especulação, né? Então você vai investir numa empresa, e principalmente eu trabalhando dentro dessas grandes empresas, Petrobras e diversas outras, Braskem, você vê como é a gestão, você vê que tem um negócio inchado, você vê que aquela bagunça, é muita gente, é tudo. Então eu falei, você vai pôr o teu dinheiro que você é suado para ganhar dentro de uma empresa dessa e esperar que eles vão te esperar que o negócio vai subir e tal. Aí vem uma notícia do governo, vem uma fala do presidente, vem um fator externo, tal, e acaba mudando todo o mercado. E aí o que você esperava, eu me decepcionava muito com isso, né? E aí, todo mundo conta a parte que ganha. Tô ganhando, não sei o que, mas você vai pegar, tá bom, pega a média aí de 12 meses, pega a média de 24 meses. É muito difícil alguém falar, eu tenho um resultado consistente aqui, 15% em 12 meses, em 24 meses, 15% ao ano. Eu, pelo menos, não conheci muita gente que me mostrou no papel isso, né? Mas, beleza. Então, o segundo ponto, bem interessante, é esse do rendimento, né? Que o imóvel, por mais que a gente pense, ele tá parado ali e tal, é um bem que você não enxerga às vezes, você não percebe muito a valorização. Mas na ponta do lápis, você acompanhar durante um longo período, um curto período, você vai ver que os imóveis eles acabam rendendo até mais que o CDB. E hoje a gente está aí com a taxa de juros altíssima, né, 14,25, mas os imóveis eles costumam render mais ainda do que a taxa de juros, do que um CDB. Eu até trouxe, que eu estava vendo ontem, deixa eu ver aqui, ontem uma matéria, ontem ou antes de ontem, 25, 4 dias, falando sobre os indicadores de valorização do ano passado, de 2024. Então, estava aqui que BH, por exemplo, teve 26, os imóveis tiveram 26% de valorização em 2024. São Paulo 17,2% e Rio de Janeiro 12,9%. Então, só para vocês terem noção, né, dessa valorização. Até também ontem, deixa eu ver. Acho que ontem alguém estava comentando na comunidade que a gente tem ali,
também sobre isso, se os imóveis continuavam sendo tão atrativos, se essa valorização continuava acontecendo. E eu até mandei que eu estava fazendo um estudo para... um estudo aqui. Que eu peguei umas 3, 4 matrículas e fui ver de 2020, 22 por ali para cá. O que eu peguei, a média dos que eu peguei estava 14,5% de valorização. Então, puta, é um negócio bem bom mesmo, essa questão da valorização, né? Esses imóveis, eles acabam tendo alta liquidez, por quê? Porque a gente compra pensando ou na venda, né, ou numa renda passiva, no aluguel. Então, quando a gente compra esse imóvel, normalmente é para vender em 12 meses ali, quem quiser comprar e vender. Então, você já não vai nos elefante branco. Então, você não vai pegar um imóvel com condomínio muito alto, com algum problema, tipo flat, essas coisas que tem uma liquidez mais baixa. Quando o condomínio é alto, né, ou alguma coisa que você vê numa região que não tem liquidez. Então você já vai ter essa percepção na hora de comprar. Então é um ponto aqui que o que a gente entrar normalmente já vai vir com a liquidez. E também tem o segundo ponto, que a gente está comprando defasado do mercado. A gente já está comprando com a cabeça de comercialização. Então a gente já vai investigar antes e falar, pô, nessa região, nesse condomínio, o valor do imóvel é, vamos supor, 300 mil. Pô, vamos se preparar para vender a 280. Nisso a gente já vai ter uma liquidez muito maior do que está anunciado ali há bastante tempo a 300 mil, né? Porque a gente está trabalhando abaixo do mercado. Então, isso é um dos fatores que vai dar liquidez para o negócio, né? Assim como uma previsão de reforma e diversos outros itens. A gente tem também a legislação, que eu vou até mostrar aqui para frente. O leilão ele é feito, ele foi criado, né, para resolver um impasse ou jurídico ali do banco com o devedor, né? Então, ele é um mecanismo que, para o sistema funcionar, ele tem que ser eficiente, né? E as leis e as decisões vêm cada vez mais favorecendo o arrematante, para dar segurança para o negócio girar ainda mais e ter mais celeridade na justiça como um todo, ter mais eficiência no sistema bancário, poder abaixar os juros e financiar mais coisas, o sistema rodar mais, né? E o último ponto que eu trago aqui, que foi também bem essencial para tomar a decisão de entrar nos leilões, é a questão da alavancagem, né? Que a gente pensa, pô, mas leilão é para quem tem muita grana. Eu preciso ter 200 mil, preciso ter 500 mil. E a alavancagem, hoje a gente tem, principalmente com os imóveis da Caixa, uma capacidade de entrar nos leilões com um valor muito baixo, né? Então eles exigem no da Caixa, por exemplo, o financiamento da Caixa, 5% de entrada. O que, por exemplo, no imóvel sei lá, 100 mil é 5 mil. 300, um imóvel de 300 mil, você vai pagar 15 mil de entrada, mais todos os custos e tal, né? Vai ter lá entre 30 e 50 mil ali, provavelmente, vai ficar o seu custo, mas é muito baixo, onde num imóvel, por exemplo, de 300 mil, que você gaste de 30 a 50, ele vai te trazer ali quase 300 mil de lucro, ou 200 mil de lucro, que seja. Então, é um investimento que é absurdo, né? Vale muito a pena. Então, quando a gente consegue fazer uma boa alavancagem, é um investimento que é incomparável. Óbvio que essa não é a média padrão dos imóveis de leilão. São excelentes negócios. Quando você consegue fazer o melhor negócio, é esse. Agora, uma média razoável e padrão é 30% ali que a gente vai conseguir com isso aqui, né? Bom, então começando aqui a introdução, vou falar um pouco dos leilões judiciais e extrajudiciais, né? Então o extra, ele normalmente, o imóvel vai a leilão por uma instituição financeira, né? Então como funciona na prática? Vou falar em geral aqui, né? Você vai comprar um imóvel de banco, você vai financiar um imóvel. Vai financiar um imóvel, você faz um contrato de financiamento. Esse financiamento chama alienação fiduciária, que diz o quê? Ele te fala, Zé, você quer comprar um imóvel, o banco vai pagar
que acontece na prática? A propriedade desse imóvel vai direto para o banco. Então, no contrato de alienação fiduciária, a propriedade vai direto para o banco. E o Zé que está pagando ali o financiamento, ele tem a posse do imóvel. Ou seja, o imóvel é do banco, o banco tem a propriedade, e o Zé tem a posse do imóvel. Ou seja, ele pode usufruir do imóvel, ele pode morar no imóvel e usar da maneira que quiser, desde que ele cumpra suas obrigações com o banco. E aí, a partir do momento que o Zé para de cumprir as suas obrigações com o banco tem o direito de tirar a posse do Zé e esse processo chama consolidar a propriedade. Ele vai consolidar a propriedade para o banco, ou seja, o banco vai passar a ter a posse, a propriedade e a posse. E o Zé não vai ter nada, né? E quando acontece isso, o banco é obrigado a levar esse imóvel a leilão. Por quê? Porque isso, vamos dizer assim, é um sistema como um todo, né? O objetivo do banco não é ter imóvel, o banco não quer ter um monte de imóvel, o banco quer ter dinheiro para emprestar para os outros, né? Então, a lei, tudo foi moldada dessa maneira. E aí o banco, ele é obrigado a levar o imóvel a leilão. Então vai ter um primeiro leilão que vai ser no valor do contrato, vai estar especificado no contrato ali de financiamento, no contrato de alienação, né, o valor que vai ser levado a primeiro leilão. E se ele não for vendido nesse primeiro leilão o imóvel, ele vai para o segundo leilão, que vai ser no valor da dívida. Então, muitas vezes vocês vão ver ali, a segunda praça, segundo leilão está mais caro que o primeiro. Por quê? Porque o valor da dívida está mais alto do que o valor do imóvel. Ou seja, por exemplo, o cara comprou, nunca pagou uma prestação, só foi acumulando juros. Então o valor ali é mais alto do que vale um imóvel. Por isso que vocês vão ver a segunda praça dessa maneira. E beleza, aí no primeiro estava preço de mercado, o segundo mais caro ainda não foi vendido. O que acontece? Se ele não foi vendido, ele se torna um ativo do banco, que é o que o banco não quer. E aí o banco pode fazer o quê? Vender como ele quiser. Então, por isso que vocês veem muitas vezes daí normalmente é a tal da venda direta, né? Então o banco vai lá e coloca no preço que ele quiser, o imóvel passou a ser dele. Então o banco quer dinheiro, ele vai desovar esse imóvel. Então é assim que funcionam os leilões extrajudiciais. E a lei que fala tudo isso aqui, essa 9.514, que você vai encontrar todos os detalhes de como isso funciona. Até tem lá na aba conteúdo do Bitmap, você vai encontrar toda essa lei comentada. Eu pego a dos leilões judiciais e explico item a item ali como que funciona, por que a gente tem que olhar tal coisa, por que tal coisa é importante, porque tudo está explicado na lei ali, falando como que funciona. Agora aqui, os leilões judiciais, né? O leilão judicial, ele acontece por um problema judicial, né? Pode ser uma execução civil, pode ser trabalhista, pode ser um problema tributário, uma falência. Então, você vai ter ali uma parte devendo para outra e, vamos dizer assim, o processo já correu várias etapas, não foi encontrado nada para dar liquidez a essa dívida, né, para cumprir essa dívida, e em último caso que se chegou ali foi um imóvel, né? Então o devedor só tinha um imóvel, o executado só tinha um imóvel para que sanava essa dívida. E aí acontece o leilão judicial. E então o juiz determina que seja avaliado o imóvel, né? Então ele pede para um perito avaliar o imóvel, e a primeira praça, esse imóvel vai ser vendido nesse valor de avaliação. Na segunda praça, ele vai com um desconto de até 50%, o juiz vai determinar. Agora, quando a Justiça do Trabalho e massa falida e processos de falência, esse valor pode ser maior, aí pode ser o valor que o juiz determinar. Por quê? Porque são processos que exigem um pouco mais de liquidez, né? Aqui numa falência você tem muita coisa para vender, num processo trabalhista você tem ali uma parte que está desempregada, precisando,
e, pô, às vezes não teve o pagamento devido, então normalmente pode ter um valor maior para ter mais liquidez. E caso não seja arrematado, vai a novo leilão, esses imóveis. Quem dita a lei, a regra toda dos leilões judiciais é o CPC, né? Código de Processo Civil, que aí que deve ter algum advogado, eles conhecem de trás para frente. Que é essa lei aqui, 13.105. Bom, agora eu trouxe aqui até uma coisa um pouco mais técnica. Depois eu tenho até que facilitar aqui. Que eu queria mostrar para vocês, essa pergunta que muita gente faz, né? Se o leilão é seguro, quais os riscos de um leilão, putz, e se acontecer tal coisa? Então, o que eu trouxe aqui, o que eu quero mostrar aqui, é que a lei, ela protege e tem mecanismos, tipo um paraquedas ali, para dar tranquilidade para o rematante, né? Então funciona assim. Eu trouxe até aqui, esse aqui é o CPC, né? Eu trouxe até aqui alguns pontos para vocês verem que é de fato assim, né? Então, quando você faz a sua arrematação, o, o leiloeiro eles pede um auto de arrematação, que vai ser assinado pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro. Quando acontece isso, a arrematação é considerada perfeita, acabada e retratável. E aí começa a contar um prazo de 10 dias para o executado, para quem está perdendo o imóvel ali, fazer uma provocação. Falar, pô, tem aqui uma nulidade, eu não fui informado, esse imóvel... O cara vai alegar diversas coisas ali, né? Ele pode alegar diversas coisas. Não é muito comum, na verdade bem raro, não tem muitos casos que acontecem isso. Por quê? Porque normalmente quando o imóvel vai a leilão, esse processo já está correndo há 2, 3 anos, pelo menos, e já tiveram diversas defesas, diversas discussões ali, e realmente já se exauriu todos os recursos, né? Então não costuma acontecer isso aqui. Porém, tem esse mecanismo, aonde o juiz tem esse prazo de 10 dias para fazer qualquer reclamação ali. E passado esse prazo, aí sim vai ser expedida a carta de arrematação e entrega da emissão na posse. Ou seja, passou esses 10 dias, tudo certo, você vai receber ali a carta de arrematação e o mandato de emissão na posse. Tá? Tranquilo. Falando, putz, mas e se o cara reclamar aqui nesses 10 dias? O que acontece? Tá aqui. Se nesses 10 dias for provado que tem algum gravame que não estava no edital, algum ônus ali que não foi constado no edital, ou o executado alegar qualquer coisa, você pode desistir da arrematação. Falar, putz, eu analisei, estava tudo certinho, pô, o cara fez uma alegação ali, eu não quero essa dor de cabeça, tchau. Pronto, você volta com seu dinheirinho ali tranquilo. E também depois, se acontece qualquer coisa, você é citado para responder uma ação ali sobre aquilo, você pode desistir também da arrematação. Então, na verdade é muito raro isso aqui. Eu acho que ouvi um caso só disso, ouvi uma pessoa contar e tal. É muito raro, mas se acontecer, você tem esses mecanismos que você pode falar, eu não quero comprar essa briga, tchau. Ou fala, puto, o negócio é muito bom, eu sei que eu tô todo certo, foi tudo feito certinho, o cara tá só querendo enrolar, e não acontece também porque ele tem que pagar para isso, né? Então ele tem um custo para seguir para seguir isso aqui e entrar, que ele vai acabar tendo mais custo, e aí o cara, se não tiver argumento muito forte, ele nem vai entrar. Então, isso aqui é muito raro acontecer, mas se acontecer, você está tranquilo. E nos leilões extrajudiciais, a gente tem essa cláusula de evicção de direitos, que significa o quê? Que você pode, que se acontecer alguma coisa, se a outra parte ali que está perdendo o imóvel e tal, alegar qualquer coisa e for procedente, o banco vai te ressarcir completamente todos os custos que você teve ali, tranquilamente. Então,
Isso que diz essa cláusula de evicção de direitos. Então, é um dos pontos muito importantes para a gente avaliar no edital de um leilão extrajudicial. Se menciona isso aqui. Se mencionar, tá tranquilo. Né? A gente vai só receber o dinheiro corrigido caso ocorra um problema. Né? Esse aqui eu acho que eu nunca ouvi falar de um caso de evicção aí que aconteceu. Vamos lá. E aí aquela pergunta, o que vale a pena, leilão judicial ou extra, né? O judicial, ele acaba dando um pouquinho mais de trabalho porque você tem que analisar o processo, tem que ver alguns pontos ali. E isso já afasta muita gente. Já os extrajudiciais são um pouco mais simples, né? Só que tem condição de pagamento mais atrativa, mas ele acaba tendo um pouquinho mais de concorrência. Então fica aquela balança. Mas com o tempo aí é bem irrelevante. Quem costuma trabalhar mesmo com isso e tá atrás e vai, é irrelevante se vai no judicial ou extra, né? Tanto faz. Agora eu trouxe aqui também os leilões da Caixa, que são uma coisa interessante porque eles representam praticamente 50% do mercado. Então varia de 25 a 30 mil imóveis sempre. Então eles têm, na verdade, muito mais imóvel lá, só que para não largar tudo no mercado e desvalorizar, eles vão soltando aos poucos, né? Então, como tem muito imóvel, acho que vale a pena falar que eles têm algumas peculiaridades, né? Ele tem o primeiro e o segundo leilão normal, igual eu falei ali. Só que depois que se o imóvel não for arrematado, o imóvel passa a ser um patrimônio do banco, né? Sendo assim, ele pode vender como quiser. E a Caixa, por ser uma empresa pública, né, ela acaba tendo algumas regras, que ela não pode vender de qualquer jeito. Então ela promove um terceiro leilão, que é chamado de licitação aberta, que é exatamente igual aos leilões normais. E depois ela tem essas duas modalidades, onde o imóvel é vendido no próprio site da Caixa, que é a venda online e a venda direta online. A venda online, ela tem um reloginho. Então ela vai por lá, daqui 3 dias acaba esse imóvel vai ser vendido. Quem tiver o maior lance até o final desse reloginho, leva o imóvel. E que se não for vendido aqui, o relógio fica zerado e você pode comprar o imóvel diretamente aqui. É só chegar ali, clicar e fazer uma proposta. Eu vou mostrar depois para vocês. E essas duas, como são vendidos no próprio site da Caixa, ele não tem... você não paga comissão de leiloeiro, ou seja, já economiza 5%. E a Caixa disponibiliza um corretor credenciado por ela para te dar todo o auxílio ali, todo o auxílio na parte de arrematação e pós-arrematação. Então, tiver qualquer problema e tal, o cara já vai, entra na Caixa e fala, ó, isso aqui tem esse problema, te ajuda com toda a documentação, faz quase tudo para você. Até daí, se vocês precisarem de indicação de corretor, que você tem que indicar aqui, né, para fazer essa compra, vocês podem vir aqui no mapa, tem aqui no menu, Imóveis Caixa. Aqui vai jogar para um corretor da Caixa. Tem um link aqui que você vai conseguir falar com um corretor que vai te ajudar no que você precisar. Sobre imóveis da Caixa. Principalmente nessas duas modalidades. Então vamos lá. Então agora para finalizar a parte teórica, falar um pouco de oportunidade, né? E aí eu acho que faz muita diferença a nossa plataforma, né? Porque se você entrar num curso de leilão por si só, você vai aprender muita teoria. E óbvio, é importante ter a teoria, né? A gente tem ali no conteúdo, tem bastante coisa, tem o checklist, você tem que entender. Não pode entrar com dúvida. Porém, com o tempo você vai aprender. Putz, vamos supor, você ficou 3 meses aprendendo, estudando, entendendo tudo. Quando você cair para jogo e for de fato comprar, aí você vai ver que, a teoria era uma parte. E você tem toda a malícia do negócio. Você tem toda a questão mercadológica, o preço do imóvel, como que é o comportamento dos leilões na região. Então é muito importante, em paralelo, conforme vocês vão aprendendo, você gastar pelo menos metade do teu tempo
estudando a prática. Ou seja, você não precisa participar do leilão, mas acompanha. Por exemplo, separa o imóvel que você gostou, faz o cadastro no leiloeiro, entende como é, acompanha no dia do leilão, e aí você vai ver a dinâmica, começar a entender como funciona, né? E também a gente tem aqui essa parte de inteligência de mercado, onde você vai poder analisar imóveis passados, né, leilões anteriores. Você vai poder pegar ali na semana o que tem de leilão, acompanhar os leilões da semana. Você vai conseguir estudar o mercado de uma maneira muito completa. E eu acho que isso é o principal fator para você arrematar, né? Óbvio, o checklist você vai preencher, você vai ter que ter toda a teoria, né? Mas se você não tiver a prática, você vai gastar ali uns 3 meses, pelo menos, para começar a arrematar, né? Pelo menos uns 3 meses batendo cabeça, aí você vai ver, puta, não é tão fácil assim, aí você vai começar a entender, putz, essa região acontece isso, mas, pô, naquela outra é assim. E aí você vai falar, pô, você vai começar a ter a percepção do que vale a pena perder tempo e do que nem vale a pena, né? Então, é muito importante a prática, né? A prática. Mesmo que você não arremate, você tem que acompanhar para começar a pegar a prática. Aí você vai falar, aí você começa a analisar. Aí você fala, putz, isso aqui daria bom. Pô, isso aqui é bom de fato. E aí você vai dando andamento e tendo resultado. Bom, outro ponto, né? Tudo que não for óbvio para os outros. Ou seja, você está ali na tua cidade, o melhor bairro, prédio e tal. Isso é mais fácil. O prédio sempre é mais fácil de avaliar, né? Você tem vários anúncios de unidades praticamente iguais. Então, qualquer desavisado vai chegar e falar, putz, isso aqui vale isso. Então, eu posso ir até tanto no leilão. Acaba tendo muito mais concorrência, né? Então, sempre que você tiver uma capacidade de enxergar um pouco além, ir para outras regiões, às vezes ir para outros tipos de imóvel, terreno, comercial, rural é muito bom, tem margens excelentes, só que aí normalmente precisa de um pouco mais de capital. Casa é muito bom. Apartamento tem concorrência, mas também tem muita coisa que sai sem lance nenhum. Tem regiões, tem vários fatores ali, então tem que ter a cabeça aberta e meio que olhar para tudo e ir aprendendo, né? Não tem regra, cada região é uma região e aqui a gente tem gente do Brasil inteiro, né? Então não tem como te falar para o seu mercado, para o que você procura. Depois a gente tem a venda direta, que é outra coisa que é muito interessante, porque os leilões, você não tem concorrência, né? Então, se o banco disponibilizou ali a venda direta, é só entrar e comprar. Então, é aquele preço. Então, da caixa também, a venda direta online. Então, facilita muito, sem concorrência. Outro ponto, a gente tem carta precatória, que é o quê? São leilões que acontecem em um lugar, vamos dizer assim, o processo é de um lugar e o imóvel é de outro. Então, acontece que o leiloeiro que está mandando o imóvel ao leilão é de uma região distinta do imóvel. Então, pouca gente daquela região, que é acostumado com aqueles leiloeiros, vai enxergar esse leilão. E o pessoal aqui, sei lá, do Mato Grosso mandando um imóvel de São Paulo. O pessoal do Mato Grosso não vai ter muito interesse no imóvel de São Paulo, né? Então a concorrência diminui bastante. E aí no mapa a gente enxerga todos esses imóveis que estão a leilão, independente de quem está mandando, da onde é o leiloeiro. Então a gente vai ter tudo ali. E por fim, para fugir de fato da concorrência, a gente tem as propostas condicionadas, que podem ser de duas maneiras até aí. Mas basicamente você pode fazer ali no leilão, durante o leilão, falar, pô, dessa forma que está o edital, não tem como eu comprar. Mas se você me der segurança disso, faz sentido para mim e eu queria fazer essa proposta para comprar dessa maneira. Então isso é um tipo de proposta, né, a proposta condicionada, e a gente tem a proposta de alienação particular, que chama. Que é o que? Acabou o leilão judicial, não foi vendido o imóvel, você entra ali direto no processo e fala, ó, eu quero comprar esse imóvel, eu tenho interesse em comprar esse imóvel, na condição tal, tal e tal,
e você vai ter que argumentar muito bem porque faz todo sentido vender o imóvel para você. Então, você vai ter que falar, pô, esse imóvel já foi a leilão 3 vezes, o preço está fora, ou a condição não está batendo e tal, e falar, ó, mas eu estou aqui disposto a dar liquidez nisso, resolver o problema e comprar esse imóvel. E aí, daí você vai, tem toda uma série de argumentação ali e como expor esse pedido que você já vai ter uma aprovação e dar andamento na compra do imóvel normal, né, sem concorrência também. Então acho que esses são os principais pontos aí para arrematar de fato sem concorrência. Deixa eu ver agora. Como eu falei, agora chegou a hora boa de procurar imóvel. Então, vou mostrar aqui para vocês. Podemos demorar muito que eu já no horário, né? Então aqui no mapa, vocês têm o Brasil inteiro, né? Você vê, ele vai sempre mostrar aqui 100 imóveis na região que você selecionar. Então, por exemplo, eu quero aqui para baixo. Cadê os imóveis daqui? Né? Então é só vir para a região que você quer, pesquisar nessa área. E aí já vai vir os imóveis para cá. Então, quero imóvel em São Bernardo. Vamos ver aqui. Pesquisa aqui e vai encontrar os imóveis daqui. Isso Brasil inteiro, né? Falar, putz, eu quero em Salvador. Os imóveis de Salvador. Vem aqui, pesquisa nessa área e já encontra tudo, né? Peraí. Atualizar a página aqui. Então, por exemplo, vem aqui em Salvador, encontra os imóveis da região. É só clicar, vai ter todos os dados dele. Aqui você já vai para o site do leiloeiro, né? Aqui você tem aqui você pode exportar em Excel. Então aqui para quem gosta de Excel vai ter a lista em Excel. E você tem os diversos filtros, né? Então você pode filtrar o tipo de leilão, caixa e tal. Você pode filtrar apartamento, casa, rural, o que você quer. A questão do financiamento, se quer só que aceita financiamento ou não. Município eu quase não uso isso aqui porque a gente vai pelo mapa, né? Então só se for uma coisa que você realmente não sabe. E aí tem que preencher umas 3 letras, por exemplo. E aí ele vai gerar a lista aqui para você procurar. Aí ele preenche aqui, né? Então Londrina. Menor preço, então seria o quê? É o preço que você quer pagar no leilão, né? Então, o imóvel está indo a 100 mil. Você vai procurar aqui, sei lá, de 100 mil a 200 mil, por exemplo. Ou, quero um desconto a partir de 35%, faz sentido para mim. Você pode filtrar também o encerramento. Eu quero que encerre até 19 de abril. Então, põe de hoje, né? 29. 29 a 19 de abril. O que vai encerrar nesse período? Ou você também pode selecionar aqui, que é muito legal, o que entrou na semana passada. Então, o que entrou do 16 a 27, que vamos supor que 16 foi o último dia que você viu. E aí você vai acompanhar sempre os próximos imóveis que estão entrando, né? Não fica vendo todos, tudo de novo. E o jeito bom de trabalhar é você sentar aqui uma vez por semana, normalmente, e selecionar todos os imóveis. Então você vai fazer uma varredura. Então, faz sentido para mim esse apartamento, 20% de desconto, 177 mil, tal, faz. Você já vai marcando, pinta de verde. Já vai vendo aqui, ó, 19%, fala, esse aqui tá baixo desconto, tô fora. E aí você já vai pintando os imóveis de acordo com o que você achou, né? Olha esse um caso, segunda praça bem maior que a primeira. E com isso, a gente vai ter ali um mapa com todos os imóveis identificados para a gente depois dar uma analisada de novo. Ó, esse aqui tá bom.
para a gente dar uma analisada de novo, né? Aí você pode até filtrar, quero todos os verdes. E aí... Opa, deixa eu limpar esse filtro. Ah, pronto. Você vai ter aqui todos os imóveis que você selecionou. Internet aqui. Todos os imóveis que você selecionou para analisar, né? Então, isso vai dar muita agilidade para o negócio. Aqui. Tendo todos esses imóveis filtrados, né? Então, você vai sentar agora, pode acompanhar na lista aqui e falar, pô, isso aqui tudo faz sentido para mim. E vai fazendo análise deles. Eu já vou. No final aqui eu vou responder todas as perguntas, tá? Pode ficar tranquilo. Então aqui a gente já vai abrir o site do leiloeiro e ver as condições do negócio, né? Então aqui a gente vai ter todos os detalhes, edital, avaliação, matrícula, então vai ter toda a informação. E aí a gente vai escolhendo os imóveis. Então eu vou pegar aqui um caso prático. Só desconto bom, hein? Vou pegar aqui algum caso prático. Vou pegar até da Caixa que aceita financiamento. Vamos lá. Que o pessoal gosta mais e é mais legal até de ver a questão de como fala? A questão de para fazer o cálculo de viabilidade para vocês entenderem bem, né? Então esse apartamento, vamos ver aqui as opções. Filtrar, aumentar o desconto aqui. Então, aceita financiamento, 35% de desconto. Aqui em São Paulo, por exemplo, né? Pode pegar em qualquer lugar do Brasil. Mas vamos pegar em outro lugar, vai. Vamos para o Nordeste. Pegar em Recife. Ó, então aqui. Tudo isso, 35% de desconto e aceita financiamento. Ó, essa casinha, por exemplo, né? Então, ó, você vê aqui, ele tá um leilão, então é o leilão normal, ele não é a venda direta, tá de 73 mil, ou de 123 mil por 73 mil. Então o valor do primeiro leilão é 168, só que uma avaliação nova ali deu 123 mil, tá por 73. Permite financiamento, beleza. Então, primeiro passo sempre, estudar o mercado, né? Falar, putz, vale a pena? Isso aqui é isso aqui mesmo? Então você pode vir aqui no Google e tal, dar uma pesquisada em sites imobiliários, ter uma noção do valor de mercado. Fala, pô, 123 mil é um preço bom de venda, né? Então o primeiro passo, você não vai perder muito tempo nesse imóvel, você vai ali rapidinho e avaliar. Depois a gente vai vir aqui na calculadora e vai falar, putz, será que vale a pena? Então vai colocar aqui, qual o valor de arrematação? 75 mil, 73 mil, então a gente pode pôr aqui arrematação, vou pôr 78 mil, vai ter uma concorrencinha. Preço de venda do imóvel, avaliação 123, vamos vender a 120. 12 meses, entrada, 5%, porque é a condição da Caixa. Vai até 420 vezes. Taxa de juros, por 10,5. A taxa do SBP é normal aqui, né? Permite financiamento, tem que ver se aceitam Minha Casa Minha Vida e tal. 10,5%. Depois uma taxa básica aí. Taxa comparativa de mercado, vou por 1%. Normalmente você compara aqui com o CDB e tal, 1%, 1% ao mês. Aí você vai entrar com os custos, né? Comissão de leiloeiro, tudo você vai encontrar no edital, 5%. ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, né? Então normalmente é 2%, varia de 1 a 5%, mas é bem padrão 2 ou 3%. Assessoria, você contratar uma assessoria,
Dívida, aí você vai ter que ver se tem dívidas de condomínio IPTU, normalmente, né? Então tá aqui. Então você vai dar uma estudada ali, no caso é só IPTU, né? Como é uma casa. Provavelmente você já encontra aqui a matrícula dela, você vai encontrar o número de inscrição municipal, onde você vai ter ali na prefeitura algum lugar para consultar isso, né? Então, bem simples, principalmente a dívida de IPTU. Então vai ter aqui, ó, inscrito na prefeitura sob o número tal. Aí você vai fazer uma consulta disso aqui. Então, sei lá, vou pôr 2.000 de dívida. Não, menos, vai. Vai 2.000 de dívida. Registro. Putz, vou falando tudo. A hora tá meio curta, mas aqui no Links Úteis você vai achar uma calculadora onde você vai achar todo o custo de registro. Isso aqui vai dar uns 3.000 reais no máximo. Reforma, você fala, putz, eu vou dar uma reformada nessa casa, vou gastar uns 5.000. Outros custos que se você quiser ter ali, quiser deixar uma contingência de uns 2.000 para ter tranquilidade. Vai vender com corretor? Putz, não sei. Daí se você quiser ganhar mais, não vende com corretor. Se quiser usar um corretor ter facilidade, pode colocar, vou pôr 6%. Imposto de renda, você pode ver se é na pessoa física vale a pena ou na jurídica. Ou aqui você pode zerar o imposto de renda caso você se enquadre em um dos benefícios ali, num dos casos que isenta o imposto de renda na venda de imóveis. Também você vai encontrar aqui no conteúdo quais são esses casos explicados, né? Aqui se você quiser alugar o imóvel, um IPTU e condomínio, por 50 reais de IPTU por mês, né? Mensal, daria 600 no ano. Então aqui você vai ter o resultado da arrematação. Se for parcelada, que é essa price, se for financiado, que é essa price e saque, que são as modalidades de cálculo do financiamento, você vai ter esse resultado, né? Você vai ter um desembolso de 28.000 para lucrar 7.000, dando uma taxa de lucro de 26%. E aqui você consegue ver, né? Vai ter um investimento inicial de 21.000 e depois a parcela, mais o IPTU no caso, vai ficar 690.000. Né? Então ficaria esse custo. 7.000 de lucro. Agora, já se fosse uma arrematação à vista, você teria o quê? Um desembolso de 96 por mil para um lucro de 14.000. Então aqui você já compara direto se vale a pena à vista ou financiado. Né? Então aqui o lucro é 14.000, aqui é 7. Só que aqui o investimento é 96.000. Então é um caso aqui que não é muito bom. Eu não compraria essa casa para ter 7.000 de lucro. Ou 14.000 de lucro gastando 96. Isso aqui no leilão não é um bom negócio, não. É um negócio meio... não é muito bom. Tem bastante oportunidade melhor. Né? Mas é basicamente assim que você faz o cálculo. Daí você pode salvar o cálculo, abrir os cálculos que você fez. Então, ali no primeiro passo, a gente separou um monte de imóvel. Depois a gente vem aqui na calculadora, calcula rápido vamos dizer, a viabilidade desses imóveis. E aí já descarta. Esse aqui é um que eu já descartaria na hora. E aí depois, os que você separar que ficaram bons e valem a pena, você vem para o checklist. Né? Onde a gente vai vir aqui e preencher esses campos, né? Como eu falei no começo. Então, primeiro, daí os documentos que a gente tem, né? Primeiro o edital e seus anexos, né? Normalmente a avaliação vem em anexa. Então a gente tem aqui as perguntas que você vai ter que procurar no edital. Então, por exemplo, as dívidas condominiais são de responsabilidade do arrematante. É mencionado o artigo 908. É mencionado o artigo 130. Então aqui você vai respondendo aqui e marcando com esse alerta caso seja uma coisa que você acha que tem um risco, né? Uma coisa que oferece algum risco, uma coisa que te deixou com dúvida. Aí depois você vai sobre avaliação, você vai aqui os pontos da matrícula, então tem locação averbada, possui gravame, né? Penhora, usufruto, arresto, alguma coisa assim. Análise mercadológica, então você vai pôr aqui foto do anúncio, você vai pôr os anúncios, os dados, para você comparar
e lembrar, putz, que imóvel mesmo que eu usei de base para ter esse preço, o que, que eu fiz para ter esse preço? Ahn, Você pode projetar cenários. Então, pô, se eu for otimista, se eu vender bem, é, gastar pouco e tal, como vai ser? Pô, agora se eu for conservador, baixar o preço de venda, qual vai ser meu lucro? E aí você vai ter. É muito bom fazer isso, porque às vezes você pensa em que o imóvel vai te dar, sei lá, 20% e 25% de lucro. Mas, pô, e se você for um pouco mais ousado ali, vender mais ou menos no preço de mercado, gastar um pouco menos com reforma, que são coisas muito plausíveis, né? Pô, aí eu vou ter 45% de lucro. Eu falo, pô, será que não vale a pena ir num imóvel que vai te dar uma margem de 25 a 45? Será que não é um baita negócio? Se der errado, pô, você vai ter 25, mas se der certo, você vai ter 45. Então, às vezes, a gente fica só com esse olhar mais conservador e pessimista e acaba perdendo muita coisa, né? Deixando de participar. E aí a gente gera um resumo que vai te dar toda essa informação organizada aqui, né? Tudo que você marcou. Então eu tenho aqui contato. Então eu falei ali, né? Vamos olhar em anúncio rapidinho para calcular a viabilidade. Mas depois é muito importante a gente conversar com o pessoal. Conversar com corretora da região, com imobiliária da região, com o síndico, o porteiro, o vizinho, para entender quando foi a última casa vendida, qual foi o último apartamento vendido, como foi o preço, quanto tempo ficou à venda, por que não vendeu, por que vendeu. O corretor da região ele vai saber tudo do prédio, tudo dos outros prédios, do mercado. Nisso você já acha um cara para vender o teu apartamento, então um cara que vai estar do teu lado ali para vender depois, no preço que ele indicou. Então, isso tudo é muito importante. Esse acho que é um dos passos mais importantes, né? Que é a avaliação bem feita, né? Você ter a preço de mercado bem feito. E por fim, os pontos de atenção ali que você marcou que apareceram, né? Eu falo, putz, mas eu tenho dúvida aqui, não tenho segurança de como preencher isso. Para isso, a gente tem o conteúdo, então a gente vai ter aqui o conteúdo completo, sim, mas bastante coisa, desde a introdução, como calcular a viabilidade, imposto de renda, é, PJ ou PF, como não pagar imposto de renda, né? Quais são os casos, alavancagem, análise prévia, tanto a avaliação do apartamento ou da unidade, né, do imóvel, como o preenchimento desses pontos de atenção, pós-arrematação, um estudo mais aprofundado um pouco sobre a lei, o que fala, quais são os pontos, basicamente aqueles pontos do checklist, né? Por que eles estão ali? Da onde vem isso? E aqui eu mostro, ó, a lei fala isso, então por isso que é importante se atentar a esse ponto, né? E aí é que você vai entender, você não vai só decorar, preciso saber como foi intimado o executado. Não, é que você vai entender, pô, é por isso, porque a lei manda ser nessa ordem. Você fala, faz sentido, né? E aqui algumas coisas extras, tipo leilão de veículos, cotização, e aqui diversas lives com especialistas, advogados, para também consolidar um pouco mais o conhecimento. E por fim, que é muito interessante, a gente tem aqui a comunidade que de fato é muito boa, com muita gente boa para tirar dúvida, né? Então, como eu falei, tem leiloeiro, advogado, investidor, você vai ter um bom networking ali, o pessoal se ajuda muito e tira qualquer dúvida, né? Então, é muito bom. Porque o que a gente não pode, a gente está entrando no leilão por uma coisa boa, é um investimento, é uma melhoria, né? Então a gente tem que ir com segurança. É muito importante que a gente entre com segurança no negócio, né? Então isso é o mais importante. A gente não vai entrar com dúvida. E aqui a gente tem toda a rede, tudo que a gente precisa para entrar com segurança. Além disso, a gente tem algumas outras ferramentas, como esses links, que são todos os links que você vai precisar para trabalhar com leilão, né? Então, ferramenta de Airbnb, de todos os serviços de cartório, calculadora para saber o custo o custo de registro, lugar para encontrar dados pessoais, várias ferramentas aqui, né? E
Tem aqui o preço de todos os imóveis comercializados em São Paulo, também nessa ferramenta. Então, só por o nome da rua aqui, vai aparecer o preço de todas as vendas ali, para você ter certeza do preço de mercado. Infelizmente, só o município de São Paulo disponibiliza. E tem essa questão do corretor da Caixa. Então, aqui a gente vai ter tudo mesmo que você precisa para arrematar um imóvel de leilão. E aí o que eu trouxe, vou trazer aqui para vocês é um bônus caso vocês queiram de fato começar no mercado e entender um pouco mais e dar uma testada, né? É um bônus para vocês entrarem por 14 dias gratuitamente, ou seja, vocês não vão ser cobrados, não vai ter cobrança nenhuma aí. Depois de 14 dias, vocês vão decidir se querem continuar ou não, né? Então, falar, putz, já aprendi, já consumi o conteúdo, já encontrei um monte de imóvel aqui, vambora. Então, continua, né? Vai ter acesso a todo aquele conteúdo que a gente está oferecendo. Agora a gente juntou aqui nesse bônus, além da plataforma completa com tudo que você viu ali, né? Ou seja, tudo que você precisa para arrematar todos os imóveis, toda a informação, checklist, calculadora, tudo isso por 12 de R$ 49,90. Então, no bônus é essa condição aqui, né? Então você vai ter esses 14 dias gratuito. E aqui tem toda a informação que você precisa, né? Ah, tudo como que eu já expliquei aqui, se tiver alguma dúvida. E aí eu vou disponibilizar para vocês aqui o link, né? Eu vou mandar aqui no chat, eu vou mandar também nos grupos, né? Quem está no grupo, eu vou mandar aqui. Então, encaminhei nos grupos. Encaminhei o link do bônus nos grupos. Eu deixei esse bônus até o final do dia de amanhã, mas eu acho que é uma boa oportunidade para vocês entrarem e começarem já a pegar o fim de semana e já gastar o fim de semana inteiro procurando imóvel. Procurando não, né? Que você não procura, você vai separar imóveis, aí já vai começar a avaliar, ver o mercado e trabalhar. Eu acho que é um negócio que não vale a pena perder muito tempo pensando. Você tem que vai e faz. Pega o imóvel, separa, vai, acompanha, vamos ver como vai ser esse leilão. Em paralelo, fala, putz, vamos ver a viabilidade dele. Em paralelo, você vai fazendo os cálculos, né? É muito importante não, vamos dizer assim, não apaixonar num imóvel. Por dois motivos, né? Primeiro, você fala, putz, apaixonei nesse imóvel lá em abril. Você vai ficar o quê? Um mês e meio para participar de um leilão. Quando chegar esse leilão, pode ser que o preço passe da tua viabilidade e você não dê andamento, né? Ou seja, você fala, putz, para mim não vale mais a pena. Aí você perdeu um mês e pouco de parado e não vai comprar o imóvel. Ou você fala, putz, eu quero muito esse imóvel e acaba comprando e passando da tua viabilidade. E às vezes prejudica o teu lucro. Então, é muito importante aí que tenha a cabeça aberta, né? Para de fato arrematar. Então, eu acho que deu para passar uma boa introdução aí. Agora eu vou abrir até os microfones e liberar para pergunta. Deixa eu ver primeiro aqui as perguntas do chat. Sou arquiteto. Beleza. Acredito que a Caixa irá liberar a arrematação através de financiamento novamente. Como eu mostrei, a Caixa nunca parou. Ela varia muito. Tem época que está com muito imóvel, tem época que diminui muito o imóvel de financiamento. Por isso, tem que ir ali toda semana acompanhar. Hoje eu vi que parece estar com bastante coisa de novo. Tem bastante coisa. Há umas 2 atrás estava com pouco. Até janeiro, fevereiro e dezembro estava com muita coisa boa em venda direta online, com financiamento, estava muito bom. Agora eu vi ali, parece que está voltando bastante coisa, né? Então,
ela nunca parou de financiar, só melhora ou piora, né? E toda semana muda. Então, e cada região é uma região. Então, onde você tá ali, você vai encontrar. É mercado. Todo dia tem imóvel novo. Então, e a Caixa a gente atualiza todo dia, porque todo dia tem imóvel. Então, tem que ficar ligado. Já vi muitas Boa tarde, avaliações. André. Tá me ouvindo? Opa, tô ouvindo. Pode falar. Eu sou o Pedro aqui do Rio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu arrematando um imóvel financiado e pondo ele à venda, o comprador que vai comprar de mim, ele pode financiar normalmente depois do imóvel também? Pode, é bem tranquilo. É o seguinte, é uma operação que chama interveniente quitante. O que acontece? Você comprou financiado, aí o cara vai comprar de você financiado. O que acontece é que o banco que ele está comprando vai quitar a operação do seu banco, entendeu? Então, o banco dele passa direto para o seu banco. E aí você só vai pegar o lucro. Entendeu? O banco distribui. Ó, Entendi. você ainda tem uma dívida de 100 mil aqui. E você vendeu por 150. O banco dele paga 100 mil para o seu banco, quita e te dá 50 mil. E nisso dá a baixa ali na documentação. Entendeu? Mesmo se for caixa a caixa? Qualquer banco. Entendi. Tá ok, obrigado. Era essa a minha dúvida de arrematar e não ter ninguém para comprar por todo mundo hoje em dia querer comprar financiado, né? Não, e é isso. Todo mundo vai comprar financiado. Ninguém, é muito difícil alguém comprar à vista, né? Isso Então direto com o corretor dele ele consegue resolver? Tipo assim, o comprador, ele direto com o corretor dele, os corretores sabem resolver esse problema. sabe, os corretores, os bancos, quando for fazer a venda é padrão, entendeu? Tá Até ok. porque a maioria dos financiamentos, tirando de leilão, né, independente se é leilão ou não, são de prazo muito longo. Então, putz, é muito comum acontecer isso. É uma coisa do dia a dia, né? Entendi. Obrigado pela dúvida. Beleza? Ó, dúvida, já vi muitas avaliações acima do valor de mercado. A avaliação que consta em seu site é de mercado? Eu terei que refazer essa avaliação. Ainda fixar a pergunta? É o seguinte, vamos lá. A avaliação que é disponibilizada é a contratada ali, é feita por um perito normalmente, que o juiz determinou, é a avaliação do leilão, né? Essa avaliação pode ser muito precisa, como pode não ser precisa. E acontece. Acontece de ser mais alta, acontece de ser mais baixa. Quando é mais baixa é um baita negócio, que a gente compra achando que vale 70, mas vale 100. É o melhor dos mundos. Só que pode ser o contrário, pode estar ali, vale 100, vale 80. Então esquece. A avaliação de mercado, quem tem que fazer é você. Sempre. Por mais que esteja no site, que esteja no site do leiloeiro, porque você vai comprar um tênis, você vai comprar uma camiseta, você quer saber quanto vale, pô, tá barato, tá caro, e aí um imóvel que você vai entrar como investimento, gastar, sei lá, pelo menos 100 mil, fazer uma compra grande, 1 milhão, dependendo e tal. Pô, você não vai avaliar o mercado? Esquece. Então, você não quer avaliar o mercado, não quer trabalhar com isso, não quer ter noção, não quer ter trabalho, aí é outra coisa que você tem que procurar na vida. Mas a avaliação de mercado é um dos principais pontos que você precisa ter no leilão. É onde você erra e não tem volta. Comprou um imóvel achando que vale 200 e ele vale 150, não vai ter depois o que fazer. Né? Então a avaliação de mercado é o ouro do leilão. Ô André, beleza? Cuiabá, Mato Grosso. Bom, Bom demais. Estou estudando esse mercado já faz uns 10 dias, né? Sou do mercado imobiliário desde 2010, corretor de imóveis, atuante no mercado de lançamentos e bacana. na estratégia de alavancagem patrimonial, né? Então, isso aí que me chamou a atenção, né? Tá dentro do meu radar, fazer alavancagem com meus clientes. Pergunta é, essa plataforma que você desenvolveu hoje, ela, com toda segurança, poderia nos passar que ela é uma ferramenta que daria para nós se trabalhar unicamente com ela, ou seria interessante a gente sempre olhar o mercado, buscar outros leiloeiros que não estão na base? Mesmo porque eu estou querendo focar nessa primeira etapa minha somente em produtos caixa. Primeiro, pela quantidade. Segundo, pela operação que ela tem, né? Do financiamento, né? Eu Isso, já muito fiz. bom. Não, ó, pode ficar tranquilo.
nossa plataforma todo dia. Caixa, principalmente, a gente atualiza todo dia, então a Caixa disponibiliza ali todos os imóveis dela, a gente todo dia faz a atualização para manter Verdade. 100% atualizado, né? Então pode ficar bem tranquilo. E outra coisa, assim, até queria aproveitando a sua experiência, sua expertise, eu desenvolvi um método de 3 etapas, fiz um MVP aqui e deu muito certo, né? A gente conseguiu 5 clientes para poder buscar financiamento do crédito leilão, né? E assim, como eu falei, né? Eu sou humilde de dizer, tem 10 dias no mercado, mas já gostei que a gente tem praça, tem clientes me ouviram, deram seus documentos para poder analisar o crédito, né? E essas 3 etapas eu desenho da seguinte forma: o cliente primeiro aprova o crédito no leilão caixa, Isso. aprovando, dando ok, ele disponibiliza e na ordem de 10 a 30% de capital para qual o alvo que ele vai querer. E aí a gente faz o arremate, né? Dentro da sua plataforma. Seria mais ou menos essa linha mesmo de raciocínio. Eu tô querendo aproveitar sua expertise aqui e ver se eu não tô falando muita besteira pros clientes, entendeu? Porque nós somos comercial. A gente sabe vender o peixe, né? E aí os gargalos, desafios, a gente vê depois. É isso, você vai ter que. Então, é isso, você vai. Primeiro passo é financiado, então já faz análise de crédito. O bom é já separar ali na tua região alguns imóveis tal com potencial. Beleza, faz análise de crédito naquele valor, então o cara quer 150 mil. Faz uma análise de 150 mil, ou o valor que seja, né? Aprova o crédito. Em paralelo, você vai achando os imóveis. Aí você vai calcular a viabilidade, ele vai falar, pô, na calculadora vai mostrar desembolso X, desembolso inicial, tal, e vai passar, ó, para comprar esse imóvel, o desembolso inicial é 20 mil, é 12 mil, daí vai pagar leiloeiro, então, na verdade, isso, o desembolso inicial ali, que tem no gráfico o primeiro mês, já é o desembolso total dele, com leiloeiro, reforma, ITBI, todos os custos, né? Então já vai estar ali, falou, ó, isso que você vai precisar, depois parcela de tanto e acabou. E depois é correr para abraço. Maravilha, maravilha. Obrigado aí pela resposta aí, tá bom? E aí é dar uma analisada no checklist, né? Tem que dar uma olhada ali para Os juros desse crédito leilão costuma ser um pouquinho maior do que o normal, não é também tanto exorbitante. O custo? Os juros do banco, quando a gente vai fazer é um. mais baixo. É normal? Normalmente você vai entrar no SBPE ali que tá dando 10,5%. Ah, maravilha, Se fechou. entrar no Minha Casa Minha Vida e tal, acho que você pega 7,5% ainda. Nossa, que legal. É melhor do que o mercado tradicional. Tá? Beleza. A Márcia tá com a mão levantada, quer falar? Estava aí desde o começo. Vou seguindo aqui então. Dúvida, poderia explicar porque o imóvel é por segunda praça com valor maior? Eu expliquei lá no valor no extrajudicial, a segunda praça é pelo valor da dívida, né? Então, normalmente o juros fica mais caro que o imóvel. No site conseguimos fazer análise jurídica, então a gente tem ali todos os campos e conteúdo para fazer essa análise. Né? Daí, senão, a gente pode indicar algum escritório para ajudar, para fazer o serviço. Né? Em geral, essas avaliações estão acima, foram realizadas por um profissional que não tem prática, geralmente o oficial de justiça que não tem conhecimento, realmente isso acontece muito. Acho que o cara estava respondendo, né? Acontece muito. Os leilões, muitas vezes o juiz faz a designação de um oficial de justiça ali, o cara vai abrir o Zap Imóveis, vê 3 imóveis, faz a média e põe o preço. Acontece, que eu falei, a avaliação é o ouro do negócio. Nos leilões extra, há financiamento com nome sujo? Não há. No extrajudicial é aprovação de crédito normal de banco. No judicial, não. No judicial não tem problema, porque você vai fazer um parcelamento judicial, não envolve banco, não envolve nada. Então, e no judicial você pode parcelar, né? Então, em 25% de entrada mais 30 vezes. Existem algumas arrematações caixa que o valor do segundo leilão está mais alto. De novo. Vamos pelo valor da dívida, pela avaliação. Acho que ele estava respondendo. E quando não permite.
Lucas respondeu tudo. Então, coisa boa. Por que a ferramenta limita a 100 imóveis por área? E se houver mais em uma determinada área? Bom, eu mostrei ali, né? Então a gente mostra sempre porque o carregamento é mais rápido, então fica mais ágil. Se você quer ver os da área total, do lado, é só arrastar um pouquinho para o lado e ir acompanhando e fazendo o mapeamento. Até a gente está lançando, provavelmente semana que vem, uma nova versão que aí já vai mostrar tudo de uma vez. Que a gente conseguiu deixar mais ágil, conseguimos usar uma tecnologia mais bacana aí. Então tá quase pronto. Vou mostrar para vocês. Ó. Então, sou corretor de imóveis na Grande São Paulo. Boa. Ó, então aqui você encontra todos os imóveis. É só ir mexendo o mapa, vai aparecer tudo que tem e tudo na lista aqui. E aí você vai poder classificar, ordenar, filtro. Então, quero só que aceita financiamento. Então já vai ficar bem mais prático, né? E aí você já vê Brasil inteiro. Tá ficando bom o negócio. Bom, tá ficando melhor ainda, né? Bom já é. Vamos lá. Adquirindo imóvel 5% de entrada, quando realizar a venda, de ter prejuízo. E o saldo financiado. Ter prejuízo considerando os juros do financiamento, o valor de quitação, tarará. Beleza, acho que essa é uma boa pergunta. Que eu acho que é o que ele quis dizer assim, você financia, aí você vai ter um baita juros pra frente, né? Então 420 vezes, você vai ter um puta juros, 400... Só que quando você faz a venda, por exemplo, em 12 meses, que é um prazo assim até alto para vender esses imóveis, você não paga os juros para frente. Então você praticamente desconsidera aquele juros todo e vai ter pago os juros dos 12 meses. Você vai pagar o valor do mercado, o valor que você pagou, né, que você arrematou, mais juros de 12 meses. E é muito pouco, vale muito a pena. E na calculadora, quando você faz o cálculo, ele já considera tudo isso. Então aquele lucro é aquilo lá mesmo. Então os juros é só os juros do período que você tiver com o imóvel. Vendeu, o juros zera. É isso. Então eram essas as perguntas. Alguém mais tem alguma dúvida? Sobre desocupação, conversar com o ocupante. Tem parceria com advogados? A gente tem alguns advogados parceiros, sim. A recomendação é sempre a gente fazer igual você escreveu ali, fazer a conversa, né? A gente entrar para fazer a desocupação amigável, explicar. O que eu falo sempre, o cara ali, ele não tá de um dia pro outro, nossa, seu imóvel foi a leilão, pá, acabou. Não, o negócio, o cara tá ali normalmente há anos. Há anos ele tomou a decisão ou de parar de pagar um financiamento, né? Tomou a decisão não voluntariamente, né? Sempre, né? Pode ser voluntário ou não, né? Pode ser só um cara mau caráter ali ou uma pessoa que perdeu o emprego, teve uma dificuldade, né? Mas ele tá ali consciente que faz um ano que ele não paga o financiamento dele, que uma hora ou outra ele vai perder o imóvel e ele tá morando ali, tipo, um aluguel de graça, tranquilo. Então, normalmente o cara já tá esperando ali, já tá num processo bem comum. E aí você chega amigavelmente, com benefícios, fala, putz, eu te dou 15 dias, te dou 30 dias, te ajudo com a mudança. Aí, pô, qual é a sua dificuldade para sair? Não tem um aluguel. Pô, tá bom, eu te pago um primeiro aluguel, R$ 1.500. Então, pô, você fala isso, o cara, nossa, era isso que eu precisava, porque ele já sabe que vai sair. Então é muito tranquilo. E aí a gente já tem caso, que daí também é muito raro, caso, putz, seja um negócio totalmente intransigente, aí a gente entra com um mandato de missão na posse, que no leilão judicial já é automático, e no extrajudicial aí você tem que entrar pedindo essa emissão na posse, e em 60 dias aí o imóvel está desocupado. Aí vem com força policial, você não precisa nem se envolver. Vai a polícia bater na porta do cara. Então é bem tranquilo. Deixa eu ver o que mais. Beleza. Márcia e Jonatas.
quiser falar. Bom dia. Dia. Então, minha pergunta era referente à plataforma. Pagando esse valor, eu tenho acesso vitalício a ele ou ele todo ano eu vou ter que pagar? É anual. É 12 de É anual. 49,90 é o plano anual. Até esse Isso. plano, ele tá aqui nos últimos dias dele, que ele já vai. A gente já vai alterar aí o preço quando lançar essa outra plataforma, essa nova interface. É o valor anual. E tendo alguma dúvida, que nem eu estou começando agora, tendo alguma dúvida referente a qualquer coisa, tem algum suporte que vai estar ali, posso entrar em contato com um WhatsApp e vou ter uma pessoa para dar um suporte. Cara, é o seguinte, a gente tem aqui o que eu falei, tem o grupo, ó, até esse aqui é o grupo. Então, cara, é o dia inteiro. Ó, você veio aqui ontem. É o dia inteiro aqui de gente tirando dúvida. Ó, aqui mesmo, fiz um vídeo explicando. Então, a gente dá. Você tem o suporte nosso, né? Conforme a gente tem a capacidade ali de atender, mas tem também diversos especialistas. Que eu falei, tem leiloeiro, advogado, tem todo mundo aqui, um monte de assessor respondendo e tirando todas as dúvidas. E esse grupo ele é específico de quem fez a contratação do plano, né? Ele é exclusivo para os assinantes. Tá bom, então. Era só isso mesmo. Obrigado, viu? Falou. E Renato Miguel. Bom dia, André. Dia. André, assim, cara, uma pergunta até talvez simples para você, mas para eu começar a ter mais interesse, assim, eu fico preocupado, vamos dizer, numa seguinte hipótese. Eu arremato um imóvel e, claro, às vezes a gente vai tentar chegar lá antes para ver quem está lá, mas às vezes é um imóvel de condomínio fechado. Você não consegue acessar, você não consegue saber quem está lá. Aí, de repente, você arremata e esse imóvel está ocupado por uma outra pessoa que não é quem comprou o imóvel e financiou, né? Uma pessoa que, de repente, sei lá, invadiu o imóvel. E essa pessoa já está lá há mais de 5 anos. Isso gera muito risco aí na arrematação, de repente porque gerou um direito de uso capião ou não? Você sabe responder alguma coisa acerca disso, cara? Depende. Depende. Se for um imóvel da Caixa, não tem risco. Por quê? O imóvel da Caixa é um bem público e não existe uso capião de bem público. Então, se for a arrematação na Caixa, não tem esse risco. Agora, se for uma arrematação que não for da Caixa, porque é o seguinte, você não vai comprar um imóvel em condomínio sem tirar nenhuma informação. Você vai pôr no porteiro, quem mora aí? É o seu Zé? Não é. É o não sei o quê. Então, você vai dar uma assuntada ali, é um aluguel. Então, você vai ter mais informações sobre o negócio. Então, é interessante você dar uma pesquisada sim. Agora, se for da Caixa, é mais tranquilo. Entendi, legal. Bom saber, né? Já Mas com assim, relação é às... muito raro. É muito raro você encontrar nessa situação, ou que você não tem nenhuma informação, porque o porteiro vai falar, não, puta, é muito. Pô, E aí é outra coisa, né? Você não pode chegar, você chega, eu tô comprando a unidade tal, queria entender aqui, não sei o quê. Não precisa chegar falando de leilão, e não chega também dando carteirada, né? Chega ali, tô vendo uns apartamentos na região. Até falei aqui tava até falando com o proprietário ali, ou tava vendo o imóvel tal, que é do Pedro, não sei o quê. E aí você vai falando, como que é? Ele tá aí? Não tá. Pô, não, ele agora tá morando o tal. Ele mudou faz 2 anos. E aí você vai, né? Isso que eu falo, um dos pontos do leilão é você tem que ter uma lábia, você tem que ter um jogo de cintura para resolver os problemas, né? Cara, nada vai te dar 30% de lucro sem trabalho nenhum, né? Então ele de fato exige algumas habilidades. A gente tem aqui a ferramenta para deixar tudo fácil para vocês, tudo mastigado, tudo que você tem que ver, passo a passo ali, mas vai ter que ter um extra que é essa conversa, vai ter que tentar descobrir um valor, uma dívida de condomínio. Então tem alguns pontos ali que vão exigir essa conversa, né? Até um dos pontos do Entendi. checklist é isso que você falou,
é isso que você falou do uso capião, né? É um ponto importante. Entendi. Assim, eu tô tirando essas dúvidas para começar assim, a ficar mais firme e ingressar nesse mercado aí, né? Até vi um imóvel aqui no Rio Grande do Norte de condomínio fechado. Aí penso o seguinte, vai que de repente eu chego lá, não consigo ninguém para me passar informações, porque pelo que parece, não tem nem portaria, sabe? Aqueles sobrados de condomínio fechado que não tem portaria. Aí é claro, às vezes de repente eu consigo localizar o síndico lá, ou às vezes não, às vezes tenho dificuldade, enfim. Aí até Você pensei pode nessa procurar o possibilidade CNPJ desse condomínio, entendeu? Procura o CNPJ no desse sistema. condomínio, vai ter um contato de contador, vai ter alguma informação. Aí é importante, isso tudo tá no checklist. Você vai procurar no TJ aí, né, no site do tribunal, para ver se tem processo relacionado ao condomínio, né? Então são Não coisas entendi. importantes. Pesquisar se tem processo no nome do ocupante ou do dono do ex-mutuário, né? Quem é o dono do imóvel está perdendo. Então, tem que fazer essas pesquisas. Tem lá no checklist e você vai... é o passo a passo. Se tá com dúvida, manda na comunidade ali que a gente vai tirar a sua dúvida. Mas é o que você falou, não pode ir com dúvida, né? É um negócio para melhorar a nossa vida. Então, vai dar muito lucro, vai... Putz, daqui a um tempo, quem entra não para, né? Só Legal, cara. frente, mas tem que fazer com segurança, não tem conversa. É assim, eu não sei se eu pensei certo ou errado, mas por exemplo, quando eu pensei de repente fazer uma diligência lá antes, seria tipo para ver assim, né, exatamente como você falou, quem mora, se é aluguel, se tem dívida, se não tem. E às vezes eu não sei se eu pensei errado nesse ponto, mas já até conversar às vezes com a pessoa que está lá para saber se vai ser uma desocupação amigável, voluntária, né, ou se vai ser uma desocupação ali que vai ter que ter a emissão na posse mesmo, né? Ou você acha que não é muito legal fazer isso já antes da arrematação? Cara, é muito bom, muito bom. Tem diversos casos que você conversa, puta, o cara fica feliz que é você que fala, puta, tomara que você consiga comprar o imóvel no leilão. Por quê? Porque ele vê que você é um cara do bem, um cara bem intencionado, que você não tá ali de sacanagem, querendo lascar o cara, né? Pô, você tá ali de boa fé. Então, é muito bom você ter esse contato, vale a pena. Legal, agora eu só queria finalizar aí, falando o seguinte, que eu vi que alguns imóveis aqui têm uma certa dificuldade de localizar, porque há muitos lugares aqui não tem nome de rua, então você joga no Google, você não acha, né? Aí assim, eu não sei se de repente a plataforma aí de vocês, se, por exemplo, eles alimentam com mais fotos do imóvel, ou com mais informações de localização, sabe assim? De repente o link para mim conseguir chegar a um ponto específico lá do GPS, ou isso ainda não chegou nesse ponto aí de colocar na plataforma, né? Não, a gente disponibiliza o que está no site do leiloeiro. E aí é o seguinte, por exemplo, bairro Vargem Grande, sei lá, um bairro X. Mas o nome da rua é Rua Projetada, Rua A, não sei o que é aquelas ruas provisórias e tal. Isso a gente não consegue mapear. E aí a gente vai pôr no centro do bairro, no centro do município. Então, às vezes você vai ver um caracol ali, e é isso, é porque são imóveis que a gente não conseguiu a localização, não conseguiu a referência no Google, ou não deu certo e tal. E aí a gente concentra, porque é importante você ver que na tua cidade ou na região que você está procurando tem aquilo tudo. Então, mesmo que eu não conseguir colocar no lugar preciso, ele está ali aproximado. E lugar preciso, quem manda é a matrícula. Então, você tem que olhar na matrícula e falar, puta, eu tenho certeza que o que eu estou comprando é esse imóvel. Então, isso é bem importante. E, às vezes, vai exigir você entrar na prefeitura, pegar o mapa da cidade, ver o zoneamento ali, procurar lote tal, quadra tal. É um saco, mas tem casos que precisa. Você vai comprar um imóvel, e aí, se não for o que você está achando que é? E acontece, tá? Então, são medidas de segurança importantes. É exatamente isso que acontece aqui mesmo. São muitos imóveis que ficam em rua projetada, né? Aí você tenta localizar, não consegue, é uma baita dificuldade. Mas eu já entendi que é um processo bem complexo a ser seguido. De repente, como você falou, em prefeitura. Porque é ruim quando você vai pensar em arrematar um imóvel,
você não sabe nem onde ele fica, né, direito. Eu tenho a noção, né, assim. Mas normalmente o site do leiloeiro ele já dá uma mastigada boa, mas se não tiver ali, aí você tem que ir um pouco mais a fundo. Aí normalmente vai ter foto e tal, mas assim, aí beleza, você vai, pode ir na referência, pode ir onde você acha, só que na hora de comprar, naquele finalmente vou, não vou, aí você vai na matrícula, vai na prefeitura e vê. Porque assim, você não precisa fazer isso para tudo, né? Porque no começo você vai passar por muitos imóveis, mas no finalmente, porra, você não vai comprar com dúvida, né? A gente não pode ter dúvida. Sim, é isso mesmo. E assim, um dia não tem a possibilidade, de repente, sei lá, futuramente você agregar isso. Eu sei que vai gerar, de repente, custos para você, né, para a empresa, tudo, mas porque isso com certeza ajudaria muito, que nem nesse caso aqui, né? Mas eu não sei se tem essa possibilidade para a empresa também, né? Não, hoje a gente já tem. A gente tem uma equipe só mapeando, só colocando no ponto mais aproximado e tal. Agora o que a gente tem daí seria um serviço, né? Seria um serviço de assessoria que aí faz tudo para você. Tanto análise Ah, entendi. jurídica, essa questão de mapa, vai te mostrar o imóvel, vai fazer preço de mercado, aí faz tudo, né? Mas Aí essa assessoria jurídica é recomendada pela empresa mesmo, né? Pela Bitmap, né? te recomendo e tal. Não. Mas no mapa ali você vai ter muita coisa muito próxima ali, a 95% é na localização precisa. Aí uns 5% ali e tal vai ter alguma divergência, vai estar aproximado no centro do município, no centro do bairro, que é o que não teve jeito mesmo, né? Que, pô, não tem como rua projetada, não tem. Então não vai ter como a gente fazer, né? Legal, André. Gratidão aí pelas respostas aí. Não, pode. Daí a gente tá sempre à disposição aí. Falou? Valeu mesmo. Próximo, tem o Leandro, Carlos, Jonatas. Opa, André, bom dia aí, tudo bem, cara? Tudo bom, e você? Tranquilo, tranquilo. Uma dúvida aqui, com relação, se tiver um imóvel, por exemplo, na Caixa lá, e a condição dele é venda direta ou venda online, tá? E aí nas descrições dele tá lá, por exemplo, que não permite consórcio, não permite financiamento. Uma vez eu arrematando ele, pagando à vista, essas condições, elas mudam? Por exemplo, o meu comprador, ele vai poder, quando eu for vender, ele vai poder colocar consórcio nesse imóvel? Vai, a condição é de venda da Caixa para você. Você tendo comprado esse imóvel, você vende como você quiser. Pode pegar outro imóvel no negócio, pode vender financiado, parcelada, e o imóvel é teu, você vende como quiser. Pode pegar carta de crédito, né? Pode pegar financiamento, consórcio, né? Aceitar consórcio, o que você quiser. Entendi. Beleza, valeu, cara. Obrigado. Falou. Próximo. Felipe Reis. Eu queria tirar uma dúvida em relação a histórico, né? O imóvel comprado em leilão, o comprador, ele tem acesso ao histórico que esse imóvel passou por leilão, semelhante a um mercado de automóveis, sabe? Que fica ali alguma coisa marcada ali naquele imóvel, ele acaba tendo uma desvalorização por isso. Isso acontece no mercado imobiliário? O comprador, ele tem como verificar que aquele imóvel tem um histórico e pedir alguma desvalorização em função disso? Então, 2 pontos. O primeiro, não acontece desvalorização nenhuma. Por quê? Porque o imóvel é um bem físico, tá ali. O carro é um pouco diferente, né? O carro você não sabe, o carro foi batido, então que tipo de batida, qual o prejuízo, é uma mecânica, como tá esse motor, como tá. Então o carro ele tem uma depreciação, itens de depreciação muito grande. O imóvel não, o imóvel é parede. Pô, a casa tá ali, então o cara vai comprar, ele tá vendo que tá comprando. Então não tem essa questão da desvalorização. Quanto ao histórico, normalmente em leilões judiciais, né, você pode ter um caso de aquisição primária, se eu não me engano é o nome, fugiu aqui, mas é aquisição primária, que ele vai limpar a matrícula e vai aparecer que você é o primeiro dono dele. Como pode não acontecer isso? Então você vai lá e pede para o juiz, fala, eu quero que seja uma aquisição primária e tal. E aí vai vir limpo. Ou
Ou não, ou você não pede isso e vai seguir ali na matrícula e vai aparecer que foi vendido no leilão e tal. Que teve penhora, vai aparecer que teve a consolidação de propriedade, então tem casos que sim, casos que não, mas isso não interfere em nada o valor de mercado deles. Certo? Oi, André, Opa! tudo bem? Eu não sei se eu peguei direito, mas você estava falando que uma média de 30%, né, de ganho, né, no investimento, certo? Sem ser os da Caixa, sem ser com financiamento, esses aí Tá, em torno de 30%. tá. Você está dizendo sem ser os da Caixa, é isso que você falou? Isso. Daí os da Caixa com financiamento, aí, aí pode dar bem mais, né? Pode dar mais, né? Ah, tá bom. Aquisição Tá bom. originária, eu estava falando ali, primária é aquisição originária, me fugiu o termo, mas é aquisição originária. Então, a média de valorização, a média de lucro mesmo é em torno de 30%, e os da Caixa, aí como você paga muito pouco de entrada, né? Então, você vai desembolsar 50 mil, 30 mil, e aí pode ter um lucro de 200 mil, 300 mil, então acaba sendo aí a margem absurda. Mas o padrão de à vista é 30%. Padrão médio, né? Pode ser 25, 20, 40, 45, 50, mas uma média razoável que o mercado trabalha bastante é 30. Você tem alguma conta que você já fez, assim, até quanto dá para pagar? Uma conta pessoal de design? E é o que eu falei, uma média de 30 é muito bom. Só que aí você fala, porra, mas eu vou fazer uma puta reforma, vou vender abaixo do preço, vou considerar um monte de coisa. Aí vai dar menos, vai dar 25, 20, pô, mas e se eu não fizer tanta reforma, e se eu vender no valor de mercado e tal? Ah, pô, aí vai dar 40. Então, você tem que ter um cenário ali mais conservador, um cenário menos conservador, e falar, pô, faz sentido pra mim, né? É isso. Tá bom, obrigado. 20, 22, 25 já é um bom negócio, né? E ainda mais quando você está ali no 22, 25, conservador, com uma possibilidade de dar 35, 40. Então é um puta negócio. Aí você fala, mas se eu vender em 12 meses, pô, você reformar e reformar, vender abaixo do preço, você vai vender em menos de 12 meses. Aí você vai fazer, vamos pôr, 20% em 6 meses. E aí, é um bom negócio? Então, perfeito. Então são triângulo, né? O preço, tempo, o valor de venda, reforma e tempo de venda. Né? Um vai influenciar no outro. E aí a melhor pessoa é um corretor da região ali e fala, tem um AP novinho nesse preço aqui. O cara fala, cara, eu vendo em 2 meses. Vendo essa semana. É isso. Tá bom, obrigado, tá? Pessoal, acho que era isso. Acho que deu para responder bastante aí. Agora tá dando a hora do almoço. Vamos lá. Então, fica aqui o bônus para vocês. Está disponível até domingo, mas eu acho que é bem interessante já entrar e começar a procurar imóvel, já se inteirar e ver como que é o negócio, né? Os 14 dias gratuitos. Então, fiquem à vontade aí e precisando, estamos à disposição. Falou? Brigadão!